Por que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil? Se você conhece de investimentos e tem aí já alguma familiaridade com o mundo das finanças, você já deve ter percebido que essa pergunta tem dois erros embutidos nela. O primeiro é que o Tesouro Direto não é tecnicamente um investimento. O Tesouro Direto é uma plataforma que dá acesso a investidores, pessoas físicas, a títulos do governo. O segundo erro é que o investimento mais seguro do Brasil são os títulos do governo federal. E o Tesouro Direto representa uma parcela ínfima desses títulos. Ele é voltado apenas para pessoas físicas e investidores individuais. Por isso, a forma correta de fazer a pergunta, que é título desse vídeo, deveria ser: por que os títulos do governo são o investimento mais seguro? Só que muitos investidores já estão se referindo aos títulos públicos em geral como Tesouro Direto, mesmo aquela esmagadora maioria dos títulos do governo que estão nas mãos de bancos, de investidores institucionais, ou seja, estão bem longe do Tesouro Direto. Mas enfim, feita essa ressalva formal, vamos prosseguir. Só que, antes disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você já deve ter ouvido pessoas falando algo como: o governo está quebrado. O real significado de um governo quebrado vai depender muito do contexto dessa conversa. Mas o fato é que governos não quebram no mesmo sentido que bancos e empresas quebram. Quando uma empresa quebra, ela demite todo mundo, fecha as portas, para de funcionar em definitivo. Isso não acontece com governos. Por pior que um governo esteja, ele segue funcionando, nem que de forma extremamente precária. Nós não temos casos na história recente de sociedades verdadeiramente anarquistas, sem a presença de um governo em maior ou menor grau. Por isso, governo quebrado é uma coisa muito mais metafórica do que literal. Um governo não fecha as portas e coloca uma plaquinha: passa-se o ponto. Outra coisa importante a considerar é a questão da moeda. A maioria dos países emite a própria moeda. Uma exceção que merece destaque são os países da zona do euro, que tem uma moeda comum. Nenhum governo na zona do euro tem controle absoluto sobre a moeda. Mas, novamente, países que não têm a própria moeda são a exceção e não a regra. Outra coisa sobre moeda: assim como não é comum um país não ter a própria moeda, também não é comum que essa moeda tenha algum tipo de lastro. Antigamente, algumas moedas tinham como lastro ouro, porém há décadas que isso deixou de existir. Hoje, no caso de moedas com lastro, geralmente o lastro acaba sendo uma outra moeda, uma moeda mais forte, para dar estabilidade. Mas, novamente, isso é raro e quando acontece costuma ser uma coisa temporária. Enfim, quando um governo emite títulos de dívida, ele está devendo numa moeda que ele mesmo emite e sem lastro. E aí você pode se perguntar: mas se o governo pode emitir moeda, por que ele pega dinheiro emprestado? Bom, tem várias explicações para isso, a maioria delas associadas com a inflação e que fogem do escopo desse vídeo. Então, quem sabe num outro vídeo. Mas o ponto é que governos se endividam numa moeda que eles mesmos emitem e, em teoria, poderiam emitir mais sempre que precisarem. E é exatamente essa presunção de que o governo pode, se tudo mais falhar, emitir moeda para pagar os títulos, ainda que a inflação vá às alturas, é o que dá a percepção de que os títulos do governo são os ativos financeiros de menor risco. Em teoria, a única hipótese em que um governo vai dar calote numa dívida interna, na dívida feita na própria moeda emitida por ele mesmo e sem lastro, é se acabar a tinta da impressora. Empresas não criam dinheiro do nada. Bancos podem criar dinheiro do nada, como um subproduto da sua própria atividade, mas não emitem moeda no mesmo sentido que o governo faz. Por isso, não tem como um título de banco ou de empresa ser mais seguro que um título do governo, pois nem o banco nem a empresa tem a impressora que imprime dinheiro. Mas deixando de lado essa questão econômica e monetária e focando num mecanismo de segurança mais formal, vale lembrar que os títulos do governo contam com um aval do próprio Tesouro Nacional de valor ilimitado. É uma garantia, portanto, muito mais forte que o seguro de depósitos provido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada e que oferece uma cobertura limitada. Simplesmente não dá para comparar as duas coisas. E em vista de tudo isso que foi comentado no vídeo, se o governo em algum momento precisar dar calote na dívida interna, que é aquela dívida na própria moeda, e que no nosso caso é o real, é porque provavelmente a situação já se deteriorou a tal ponto que a economia entrou em colapso total. E em situações assim, não tem banco, não tem empresa, não tem imóvel, nem nada. Aí é anarquia. E basicamente nós estamos sob o domínio da lei do mais forte. Então
Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e não perca muito seu tempo pensando em cenários catastróficos envolvendo o risco dos títulos públicos. Se a gente chegar nesse ponto um dia, pode apostar que o dinheiro vai ser a sua última preocupação. Provavelmente você vai ter que se preocupar com a sua vida, não com o seu dinheiro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, faça seus comentários aqui embaixo.